Então, bom dia a todas e todos, né? No encontro de hoje nós iremos revisar o nosso conteúdo e a proposta que eu tenho a todos os senhores e senhoras é que eu trate de alguns temas que me pareçam mais relevantes para depois nós podermos, né, discutir algum tipo de dúvida pontual de um colega ou de outro. A qualquer momento vocês podem, né, interagir, eu até acho que seja interessante que isso ocorra, né, com perguntas, com dúvidas, né, o objetivo mesmo é a gente buscar, de alguma maneira, repisar aqueles ensinamentos que se parecem mais relevantes, né, dentro de um conteúdo que é bastante vasto. Pessoal, então a gente tem aqui, né, nosso roteiro, né, de aula, que são essas projeções. E eu acho que, assim, da parte introdutória, o que me parece bastante importante, claro, sem exclusão de outras questões que são relevantes, né, esta revisão ela não tem o objetivo de abranger todo o conteúdo que será cobrado na prova. Tá? Isso precisa ficar claro, porque senão, assim, vocês vão achar, o professor só falou disso, então só vai cair isso. Não, eu estou identificando o que me parece importante revisar, né, com vocês, né, para não apenas a preparação da prova, mas para que vocês também consigam identificar aquilo que se parece relevante para a atuação, digamos assim, profissional de todos, já que o processo tem essa pegada muito prática, né? Bem, em relação a esta parte introdutória, não que isso vá cair na prova, mas me parece importante que vocês compreendam onde nós poderemos buscar, né, o conhecimento referente ao processo do trabalho. E aí me parece de uma maneira muito clara que é a partir das fontes formais, que é a exteriorização do próprio processo do trabalho. E onde a gente encontra, via de regra, a regulação estatal referente a processo de trabalho, especialmente na CLT. E aí eu lembro, a CLT é uma consolidação de leis que existiam ali na época de 1940, né, da década de 40 do século passado. Eles pegaram algumas leis e incluíram outras regras, né, dentro desse texto. E aí nós temos regras de direito material e regras de processo, especialmente ali no título 9, 10, 11 ali da CLT, nós temos muitas regras de processo, não são mais do que 200 artigos, né, dos 1000 e tantos que a CLT tem. Mas a gente vai encontrar muito da regulação do processo de trabalho na CLT e, consequentemente, no CPC, né, no Código de Processo Civil. Talvez sejam os dois instrumentos mais relevantes em termos quantitativos para a gente encontrar as regras, né, do processo de trabalho. Não poderíamos deixar de mencionar a Constituição Federal, porque, né, todas as garantias, direitos fundamentais, garantias inclusive quanto à atuação do judiciário se encontra na Constituição Federal, sem falar na organização, né, da Justiça do Trabalho, que começa lá por volta lá do artigo 111, né, e vai até o 116 da Constituição Federal. Então, me parece aí que também é um instrumento muito relevante para o nosso conhecimento. Então, assim, de linhas gerais, esses 3 estatutos são de conhecimento obrigatório por nós, né? Havendo alguma dúvida de processo, é mais ou menos ali que a gente vai encontrar. Existem leis esparsas, né? A Lei 554/70, a Decreto-Lei 779, que a gente falou até na aula passada, né, que é das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, né, o próprio CDC, especialmente na questão relacionada às ações coletivas, os regimentos internos dos tribunais, né, tem muito procedimento ali previsto, quanto tempo é a sustentação oral, como é que é feita a sessão, enfim. Instruções normativas do TST, e aí lembrando, o TST não tem capacidade, né, de criar leis,
As instruções normativas, via de regra, são instruções, né, recomendações, orientações que o TST tem em relação a determinados temas. Né? Então, ele, depósito recursal, como é que faz o depósito recursal? Né? Como é que vai ser aplicado o CPC novo ao processo de trabalho, tem lá uma instrução normativa sobre isso. Então, são orientações, né, de caráter, não é nem de caráter normativo, orientações a respeito da aplicação de determinadas normas que os TST faz para orientar a atuação das partes. É basicamente isso. Beleza? Né? Nós temos costumes, são poucos os costumes que a gente pode falar, que, né, de praxes forense, mas tem a carta de preposição protesto, a própria contestação escrita, já que a previsão é de reclamação oral, né? E assim por diante. Então, eu acho que é bom a gente ter essa noção. Em relação aos princípios, eu sempre acho que os princípios são, né, em todos os ramos, em todas as disciplinas, conteúdo assim dos mais importantes. Por quê? Se a gente for fazer uma comparação, os princípios são mais ou menos ali os traços de personalidade das pessoas, né? Aquela pessoa é extrovertida, aquela pessoa é alegre, aquela pessoa é honesta. Dali você consegue extrair mais ou menos como que a pessoa vai se comportar, né, em sociedade, né? Como que a pessoa... É claro que às vezes vai fugir, né, de um traço ou outro, porque nós não somos, né, máquinas, nós não somos totalmente previsíveis. É a mesma coisa com os princípios. Como os princípios servem de substrato para a elaboração das regras, né, das leis, propriamente ditas, que são positivadas, então muitas dessas leis são inspiradas por esses princípios. A partir do momento que a gente conhece esses princípios, a gente sabe mais ou menos como é que é o funcionamento daquele ramo jurídico. Então, eu acho bastante importante. E aí, lembrando que no caso dos princípios do processo do trabalho, nós não temos uma uniformidade em relação aos doutrinadores, especialmente porque existe essa complementação do processo civil, né, em relação ao processo do trabalho, que acaba fazendo com que os princípios do processo civil se apliquem ao processo do trabalho, via de regra, de maneira subsidiária ou supletiva. Tá? Então, acaba que, enfim, a gente tem uma dificuldade de simplesmente falar assim, olha, os princípios do processo de trabalho são esses. Se você for olhar 10 autores, os 10 autores vão ter princípios diferentes. Tá? Aqui já é também uma sugestão minha, que provavelmente vai ser diferente desses 10 autores. Mas é importante que a gente tenha... Qual dimensão? Primeiro, que nós temos princípios específicos, né? A começar pelo princípio protetivo, que é uma forma de tentar equilibrar a atuação das partes em juízo, especialmente favorecendo o acesso à jurisdição, facilitando que aquelas partes que não precisam ser representadas por advogado possam demandar em juízo. Então, é um processo muito oral, é um processo muito simplificado, o sistema recursal é simplificado para que ele seja mais rápido, e assim por diante. Tá? Então, assim, nós temos princípios específicos, nós temos princípios gerais que são aplicáveis tanto ao processo de trabalho como ao processo civil e alguns deles até ao processo penal, né? Como ampla defesa, contraditório, processo legal, publicidade, né? Inafastabilidade da jurisdição, fundamentação das decisões e assim por diante, só para ficar nos constitucionais. Pois não, Carminho? Professor, bom dia. Rapidinho, porque o tempo já está corrido, né? Sobre o princípio da conciliação, que eu fiquei na dúvida. Quem faz é o próprio juiz, não é isso? No início das audiências, não tem um conciliador, igual no CPC. Tá. Aquela parte do CPC de 2015, relacionada à audiência de conciliação, não se aplica ao processo de trabalho, porque a gente não tem omissão, né? No processo de trabalho, nós temos um regramento próprio. Nós teremos uma aula específica de conciliação, uma aula inteira de conciliação. Inclusive, a gente vai falar sobre algumas técnicas de conciliação, a importância da conciliação e assim por diante. Então, eu não vou me aprofundar tanto. Mas apenas para você, assim, para não ficar com a pergunta sem uma resposta mais concreta, o que a gente precisa entender? Que a conciliação, você vê que alguns autores colocam como princípio específico, mas a conciliação ela é cabível em qualquer ramo processual, inclusive na justiça comum. Então,
a rigor, a gente nem poderia dizer que é um princípio específico mesmo do processo do trabalho. Os autores que colocam como princípio específico colocam em virtude da importância da conciliação no processo de trabalho. Por quê? Porque a conciliação, ela, via de regra, além de ter uma eficiência maior na pacificação social, desde que essa conciliação seja alcançada espontaneamente pelas partes, né, ou melhor, por consenso efetivo pelas partes e não por imposição de um terceiro, e às vezes acontece, né, um juiz mais ativo, que pressiona, né, que numa audiência chega e diz assim, olha, você vai se arrepender de não fazer a conciliação. Isso é quase uma ameaça, né? Tipo, pô, então quer dizer que se eu não fizer vai ser pior para mim? Isso não é uma postura que, na minha avaliação, seja correta. A conciliação, ela tem que ser demonstrada como algo que é benéfico para as partes, mas as partes precisam se convencer. Se as partes não se convencem de que a conciliação é interessante naquele contexto, elas não devem fazer. Né? Em tese, é mais ou menos isso que ocorre. E aí nós temos o artigo 764, né, que ele diz o seguinte, o juiz deve enveredar todos os esforços para alcançar uma solução compositiva das partes. Primeiro, porque, como eu falei, é muito mais interessante em termos de pacificação social, porque se eu concordo com aquela solução e a parte de lá concorda, o problema está resolvido. Vira a página, todo mundo segue a vida. A sentença é um ato de autoridade do juiz, é um ato de imposição da vontade do Estado às partes. Às vezes a sentença deixa insatisfeito o reclamante porque acha que deveria receber mais. Deixa insatisfeito o reclamado porque acha que está pagando demais. Isso no mesmo processo, tá? Por exemplo, numa sucumbência parcial. E, às vezes, a sentença deixa até o juiz insatisfeito, que fala assim, poxa, eu não consegui descobrir a verdade real, porque as provas estavam péssimas, eu tive que julgar através de regras de distribuição de ônus probatório para resolver o problema, porque eu tenho que resolver, eu não posso simplesmente dizer assim, não vou julgar porque eu não sei o que está acontecendo. O juiz ele vai ter que decidir. Tendo prova ou não, ele vai decidir, né, de alguma forma, favorecendo um, favorecendo o outro, enfim, sendo uma sucumbência parcial. E, às vezes, o juiz fala assim... Né, nesse processo aqui, né, não deu para entender, né, o que ia acontecer. Sim, né, acho que foi a Carline, não sei se foi a Carline. Carline, isso é importante se perguntar, porque pode cair na prova, sim, tá aqui. Tá? Então, é só para concluir. Tá? Então, o artigo 764, ele tem esta pegada, né, de servir como um norteador, né, para todos os juízes que devem buscar a conciliação. E ainda tem um detalhe, a conciliação acaba sendo interessante também, porque ela acaba sendo muito mais rápida para todo mundo, né? Para o reclamante, para o reclamado e para o próprio Estado. Pois não, Ana Luísa? Oi, professor, também sendo bem rápida, no princípio da proteção nós vimos que tem duas perspectivas, né, do acesso à jurisdição e do favorecimento de provas, de produção de provas. Mas eu não entendi qual que seria esse favorecimento. Seria, por exemplo, no final ele está na dúvida, ele vai avaliar uma prova de uma forma... Porque não pode ser parcial, né, como nós vimos. Então, eu não entendi o que seria esse favorecimento de provas. Na verdade, é o seguinte... Quem trata desse aspecto do princípio da proteção é o próprio Manuel Antônio Teixeira Filho, né? Agora, o princípio da proteção, ele não pode ser utilizado para tornar o juiz parcial, tá? Então, não é porque, num contexto específico, o empregado tem menos condições financeiras para demandar em juízo que, na avaliação da prova, o juiz vai favorecer o empregado. O indúbio pro mísero, ele não se aplica ao processo do trabalho, ou seja, na dúvida de quem está falando a verdade, eu vou pender para o lado do hipossuficiente, que seria o empregado. Isso não se aplica ao processo de trabalho, porque nós temos já regras de distribuição do ônus. Se não tiver prova, eu vou aplicar a regra de distribuição do ônus, mas aí é a matéria do segundo semestre. O que vocês precisam entender do princípio protetivo é que ele não vai tornar o juiz parcial para o lado do empregado. Não é essa a ideia.
a ideia é que o legislador se inspire no princípio protetivo para tentar fazer com que o processo seja um ambiente em que as partes tenham as mesmas condições de demandar em juízo. Não é favorecer o empregado em detrimento do empregador. Mas, por exemplo, uma expressão do princípio da proteção. No processo civil, regra de competência territorial é domicílio do réu, que via de regra é o empregador. Para o processo de trabalho, essa regra não seria satisfatória. Quer dizer que a gente vai ter que ajuizar uma ação no domicílio do empregador, mas esse domicílio do empregador é acessível ao empregado? Tem que ser uma outra solução, porque senão o empregador ficaria numa situação muito confortável e o empregado não teria o mesmo acesso à jurisdição que o empregador. Então, a regra seria, basicamente, dizer que o local da prestação de serviços é que é digamos, a regra geral para a competência territorial, porque, bem ou mal, presumidamente, todo mundo tem acesso, tanto empregado como empregador, ao local da prestação de serviço. Entendeu? Então, é mais ou menos até, acho que, não sei se foi a Carline ou a Eveline que colocou, é mais ou menos para concretizar justamente a ideia de paridade de armas. Porque o empregado ele vai ter dificuldade financeira, o empregado às vezes não tem conhecimento, o próprio juspostulante foi inspirado no princípio da proteção. Porque você imagina se você forçar um empregado a ter um advogado, e se ele não tiver dinheiro para pagar? Como é que ele faz? Entendeu? Aí não entra com a ação trabalhista? Por isso tem um juspostulante para que esse óbice vai ser retirado. Beleza? Obrigada, professor. Não está relacionado com a decisão em si, né? Mas com os atos. Não, com a decisão de forma alguma. De forma alguma. Obrigada. O princípio da proteção do direito material tem um alcance muito mais amplo do que no processo. No processo é só uma tentativa, né, de favorecer, né, as mesmas condições e paridade de armas a ambos os litigantes. Beleza? Então vamos lá. Seguindo. E aí me parece que aqui também é algo bastante relevante. Como que o processo, e a gente falou isso na aula passada, como que o processo civil se aplica ao processo do trabalho? Aliás, primeira pergunta, né? O processo civil se aplica ao processo do trabalho? Por que o processo civil se aplica ao processo do trabalho? Como que isso acontece? Esse exercício de se fazer pergunta, gente, eu falo para os meus alunos, né, de orientação, é essencial, tá? O que, por quê, para quê, como, quando, onde, sabe? Se a gente começa às vezes só o porquê já nos traz, né, de alguma forma, uma reflexão muito grande. Coisa simples, tá? Que vocês podem fazer na orientação de vocês. Agora, por que o processo... Então, vamos começar ao porquê o processo civil se aplica ao processo de trabalho. Porque o processo de trabalho é incompleto. O processo de trabalho tem 200 artigos. Não mais que isso. O processo civil tem 1000 e tanto. E, bem ou mal, ambos estão regulando a atuação do Estado na solução de conflitos. Só que os conflitos, um é de natureza trabalhista e o outro são de outras naturezas, né? Cíveis, né? Empresariais, tributárias. Mas, bem ou mal, são conflitos em que nós estamos regulando a atuação do Estado e a conduta das partes na solução de conflitos. Então, bem ou mal, deveria haver uma certa similitude em termos de conteúdo. E há. Esse que é o ponto. Processo civil e o processo de trabalho, eles têm uma similitude de conteúdo, de realidades que ocorrem dentro de cada relação processual. Mandato de segurança, está previsto em lei específica, mas vai ter mandato de segurança no processo de trabalho também. Né? Tutela de urgência, vai ter tutela de urgência no processo de trabalho. Ação de conciliação e pagamento, vai ter também. Uma ação, né, de natureza possessória, também tem no processo de trabalho. E como é que a gente completa o processo do trabalho? Porque alguma coisa está errada, nós estamos falando de 200 artigos para 1000 e tantos artigos. Como é que a gente completa? E aqui, gente, ó, reparem aqui que tem a parte da imagem, é porque essa versão aqui do meu computador não está permitindo uma atualização e não tem aqui. Mas aqui, antigamente,
tinha os ursinhos Gummy, acho que eu falei para vocês, né? Que é um desenho antigo, talvez só os tem a idade parecida comigo, passava no show da Xuxa, né? Vão conhecer esse desenho. E é mais ou menos a mesma história do Popeye, né? Acho que o Popeye todo mundo conhece, fica mais fácil. O processo do civil é mais ou menos o espinafre do Popeye. Quando a gente aplica o processo civil ao processo de trabalho, o processo de trabalho fica fortão, porque fica mais ou menos com o mesmo corpo aí do processo civil. Agora, a gente pode aplicar tudo que há no processo civil no processo de trabalho? Não. É justamente isso, né? O objeto da regulação do artigo 769 da CLT. E agora também do artigo 15 do CPC, que não são idênticos. O grande problema foi esse. Eles não têm o mesmo conteúdo. Têm conteúdos similares para a mesma situação. Quando que o CPC vai ser aplicável ao processo de trabalho. E no caso do artigo 15 ainda fala da relação comercial, entre outros tipos de processo. Mas basicamente, qual é a regra que a gente pode extrair se a gente fizesse uma vitamina do artigo 769 e do artigo 15? Foi mais ou menos isso que foi feito. A gente pegou o que há de interessante no 769, pegou o que há de interessante no 15 e extraiu uma regra, entendendo que essas duas normas são compatíveis, né? São compatíveis. E o que a gente ficou, né, o resultado da interpretação sistemática do artigo 769 com o artigo 15 o processo do civil se aplica subsidiária e supletivamente, desde que haja omissão ou incompletude e compatibilidade com o processo do trabalho. Em outras palavras, nós iremos aplicar o processo civil se o processo do trabalho, primeiro requisito, for omisso, não tiver disciplinamento a respeito de determinada matéria, ou ainda que tiver, ele for incompleto. É um disciplinamento ali muito singelo, que não diz muita coisa. Então, esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, desde que aquela regra de processo civil que a gente quer aplicar ao processo de trabalho seja compatível com o processo de trabalho. Eu não posso aplicar uma regra que é incompatível, que violenta a arquitetura do processo de trabalho. E aí a gente tem que entender um pouco a diferença do processo de trabalho e do processo civil em termos de estruturação. O processo do trabalho, até por força do princípio protetivo, ele foi estruturado, primeiro, para favorecer o acesso à jurisdição, segundo, para que ele seja simples, e essa simplicidade por dois motivos. Primeiro, porque quem atua no processo de trabalho pode estar no exercício do jus postulante, ou seja, sem a representação de um advogado, o cidadão não é bacharel em direito e está lá peticionando, então tem que ser algo simples para que ele consiga fazer, porque senão, o que adianta você dizer, olha, você pode ficar sem advogado, mas o processo é tão difícil que você não vai conseguir fazer nada. Então, está limitando o acesso à jurisdição. E o segundo é que, exatamente, Ana Luísa, como as pretensões, os pedidos trabalhistas envolvem, não são todos os pedidos, mas boa parte dos pedidos envolvem salário, e salário tem natureza alimentar, a pessoa depende do salário para sobreviver, a solução precisa ser mais rápida. E aí, por ser mais rápida, a solução precisa ser mais rápida, obviamente isso acaba afetando na própria segurança jurídica do resultado. Vai ser um processo mais simples, mais rápido, com menos possibilidades de recurso, de discussões, porque a gente precisa resolver isso rapidamente. A gente precisa dar uma solução célere para que a parte que precisa daqueles valores para sobreviver consiga, né, sobreviver. Já o processo civil, ele tem não tem essa preocupação tão grande, claro, a depender do tipo de discussão, sim, também tem uma emergência maior, né, uma urgência maior, mas, via de regra, não é tão como no processo de trabalho, e aí ele se pauta numa segurança um pouco maior que o processo de trabalho.
processo civil. Então tem mais recursos, né? E o processo penal aí mais ainda. Aí a segurança tem que ser muito grande, porque a gente está falando da liberdade das pessoas. Então, a gente não pode condenar e errar, né? O Estado não pode errar, né? E erra o tempo inteiro, a verdade é essa. Mas a lógica é que precisa ser um processo muito seguro em relação à qualidade da decisão. Por isso que é um processo mais demorado, leva muito tempo, aquela discussão, não sei quantos dias de júri, recurso, e aí demora, não sei o quê, analisa e tal. Entendeu? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente vai vendo quando que pode haver algum tipo de incompatibilidade do processo civil ao processo de trabalho. Né? Então, para ficar claro, aí lembrando do exemplo de ontem, litisconsortes com procuradores distintos, no processo civil, prazo em dobro. E no processo do trabalho? No processo do trabalho, fazendo essa análise, primeira pergunta que a gente tem que fazer, o processo do trabalho é omisso ou incompleto? Segunda pergunta, esta regra de dar prazo em dobro para litisconsortes com procuradores distintos é compatível com o processo de trabalho? A gente vai fazer essas duas perguntas, e as duas perguntas precisam ser sim, para que o processo civil seja aplicável ao processo de trabalho. Pessoal, e aí vem a questão prática, né? Então é muito fácil, é muito claro, a regra é clara, agora a aplicação varia. A começar com essa história do litisconsórcio procuradores distintos. O TST, por exemplo, em algumas decisões, então é o seguinte, olha, há omissão. Mas olha o raciocínio que o TST chegou para dizer que há omissão. O raciocínio é, há omissão, porque quando o legislador, né, do processo de trabalho quis dar prazo em dobro, ele fez de forma expressa. Como ele não fez aqui, então eu presumo que houve uma omissão. Como ele não fez aqui, eu presumo que, na realidade, ele não fez de forma deliberada. Então, portanto, não há omissão. Foi isso que o TST decidiu. Ou algumas decisões do TST. Alguém pode dizer assim, mas o raciocínio contrário também é possível. Não tem nenhuma regra dizendo que tem litisconsorte, por exemplo, total nisso. Verdade. Você vê que, na hora de aplicar, não é tão simples. A regra é simples, de aplicação subsidiária ou subletiva. Mas, na hora de aplicar, vai depender de onde você quer puxar, né? Qual lado você quer pender. E aí, o TST ainda diz o seguinte, além de não existir omissão, porque o legislador trabalhista quis, de forma deliberada, não conceder prazo em dobro para o litisconsórcio com procuradores distintos, esta regra de prazo em dobro é incompatível com o princípio da celeridade, que é muito importante ao processo de trabalho. Então, é incompatível com o processo de trabalho. Né? Então, pelos dois aspectos, não seria aplicado. A OJ, né, não é lei, tá? Então, Ana Luísa, a OJ não é lei, então você não poderia dizer que... Aí ficaria meio... Qual que é o segredo de Tostines, né? Ou quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Né? A OJ, na verdade, é fruto de uma jurisprudência baseada no fato de que não houve omissão. Entendeu? Então você não pode dizer, não é omisso porque tem lá na OJ. Não, a OJ, na verdade, é resultado desta análise. Beleza? Gente, então isso aqui é importante, tá? Inclusive para a prova, né? Certamente vai ter aí alguma explicação sobre isso. Esse quadrinho também fica bem tranquilo, né? Aqui havia como se fosse uma cachoeira, várias cachoeiras, para dizer o seguinte, olha, o processo de trabalho é alimentado por leitos de várias fontes, né? Essa que era a ideia. Então, admite-se a existência de diversas fontes jurídicas que alimentarão o leito do processo de trabalho. Diálogo das fontes, por meio da convivência harmoniosa dos artigos 15, não precisa nem colocar no CPC, né, que agora está claro, o CPC, e 769 da CLT, desde que a legislação processual específica seja omissa ou incompleta, né, não é omissa, mas ela é incompleta, e a norma processual importada, entre aspas, claro, seja compatível e não represente retrocesso ao panorama processual trabalhista. Essa terceira questão não vamos colocar como requisito, porque não está na lei, mas alguns doutrinadores falam o seguinte, olha, a gente tem que aplicar o CPC, e eu acho que faz todo sentido, desde que isso não represente um retrocesso ao processo do trabalho. Mas aí está muito ligado à compatibilidade, né? Se for retrocesso, é incompatível. Se for retrocesso para tornar o processo de trabalho mais moroso, é incompatível.
A gente não aplicaria. Alguma dúvida? E aí, apenas lembrando, né, que na fase de execução, nós temos o artigo 889, que é até citado aqui, ó, 889, que diz o seguinte, olha, no processo de execução trabalhista, a gente aplica a lei de execuções fiscais de maneira subsidiária, pela mesma lógica, né, tem que ser omisso e compatível, e aí sim, se a lei de execuções fiscais, se a CLT e a lei de execuções fiscais forem omissas, aí que a gente aplicaria o CPC. Então, existe aí uma ordem de aplicação, digamos assim. Primeiro, a CLT, a legislação processual específica do trabalho. Segundo, na fase de execução, a lei de execuções fiscais. Terceiro, o CPC. Porque pode ser que a CLT seja omissa, mas a lei de execuções fiscais e o CPC não sejam. Só que a lei de execuções fiscais fale X e o CPC fale Y. E aí, você aplica qual? X ou Y? Então, segundo, né, parte da doutrina, a gente deveria seguir essa sequência, porque para a execução trabalhista tem um dispositivo específico que deve ser aplicável, que é o 889, afastando o 769. Só se a CLT for omissa e a lei de execuções fiscais for omissa também, é que a gente aplicaria o CPC, desde que compatível. Dúvidas? Beleza. Não sei, eu tô na... Eu preciso dele. Eu tô fazendo trabalho de educação socioemocional, eu preciso da Procose. Porque eu preciso... Tá lá no closet. Closet? É. Onde você guarda seus tênis. É. E tipo, tá visível? Tá visível. Procura lá, tá numa prateleira. Desculpa aí, pessoal, hoje tá demais. É o adolescente esse aí. Tomei o celular porque ele tava no meio da aula, ele vem sempre com essa história, mas como eu sei que ele ia ficar discutindo aqui meia hora, eu resolvi liberar o celular para ele. Enfim. Professor, Pois por favor, repete aí para mim o artigo da execução no processo de trabalho. É o 889. Ele está aqui, ó. Tá, 889. Tá? Tá ok, obrigada, professor. Nada. Bem, organização da Justiça do Trabalho, gente, o que eu espero de vocês, assim, que vocês saibam? É mais ou menos como é que é a Justiça do Trabalho, primeiro grau, segundo grau, TST, e obviamente tem aí ainda o Supremo Tribunal Federal, que por meio de recurso extraordinário ou ações de competência originária pode haver esse tipo de discussão. Né? Agora, tem determinadas situações específicas que sempre são cobradas, né, em prova de concurso, né, como, por exemplo, aquela regra aqui do artigo 112, né? Cadê? Atuação do juiz de direito. Naquelas localidades em que não há uma competência, aquelas localidades em que a competência da vara de trabalho não abrange, o juiz de direito exercerá a jurisdição trabalhista exclusivamente em primeiro grau. Basicamente, a gente vai pegar o juiz de direito, lá da Justiça Comum, vai pegar ele emprestado e falar assim, olha, você vai ter que dar uma força aqui pra gente. Tá? Autores mais recentes, eu confesso que eu não tenho esse dado, alegam que hoje em dia não se aplica mais essa regra do 112, porque todo o território nacional é abrangido pela competência de uma vara, de pelo menos uma vara. Né? Então, não existiriam espaços em que não haveria competência de uma vara. O que normalmente se faz? Você vai pegar o Estado, né, e vai colocar lá, vara X, vara de Dianópolis, ela tem competência sobre esses municípios. Vai, né, faz um mapa mesmo. Vara de Palmas, vai ter competência só em Palmas? Não. Vai ter em Palmas, vai ter nos municípios próximos. Né? Araguaína, lá no norte de Tocantins. É só em Araguaína? Não. Tem competência, né, gigantesca, para falar a verdade. Então, os autores mais novos, por exemplo, até a colega aqui da 10ª região, a Simone, ela no livro dela aqui, ó, Simone Soares Bernardes, livrinho bem singelo, mas bem interessante, tá? Bem objetivo, vai ao ponto ali no que é relevante. Ela vem dizer, né, que essa regra não se aplicaria mais, tá? Mas é importante a gente ter ela em mente.
Nem todos os estados possuem TRT, que aí era outra coisa que eu ia falar. Ó. A Constituição de 88 estabeleceu que cada estado deveria ter seu TRT, diferente do que ocorre com o TRF, que são poucas regiões, né? Que abrange vários estados. Então, pela Constituição de 88, dentro da lógica de acesso à jurisdição, na esfera, especialmente recursal, cada estado precisava ter o seu TRT. O que acontece? Nós temos 27 estados, né, no Brasil. Nós não chegamos a ter, a conseguir completar esta promessa constitucional. Nós temos atualmente 24 TRTs. Isso significa dizer que 3 estados, eles, de alguma forma, compartilham o mesmo TRT. Aliás, na verdade, são 4, porque tem um estado, o de São Paulo, que tem 2 TRTs. Olha aqui, ó. O estado de São Paulo tem 2 TRTs, da 2ª região e da 15ª. Mas olha aqui a 11ª região. Olha aqui a 14ª região, Acre e Rondônia. Olha aqui a 8ª região, cuja sede é em Belém. Olha aqui o TRT da 10ª região, não vai dar para ver, mas é DF e Tocantins. Curiosamente, o DF é uma ilha aqui em Goiás, né, que é o da 18ª região, e aí já pula para Tocantins. É porque, na verdade, o TRT da 10ª no passado pegava isso tudo aqui, o centro-oeste inteiro. A bem da verdade, antes da criação do TRT da 10ª, o TRT da 3ª região pegava isso tudo aqui. Né? Pegava todo o centro-oeste e Minas. Alguém pode, só a título de curiosidade, mas por que o TRT da 1ª região é o do Rio? É porque antes o Rio era a capital, né? Então, 1ª região, capital. Depois, qual que era o estado mais importante? 2ª. Depois, qual é o estado mais importante? 3ª. Depois, 4ª. 5ª. Foi mais ou menos dentro dessa lógica, da importância econômica, inclusive. Né? Porque direito do trabalho e economia estão ali, né, naquela tensão. Então, onde tem trabalhador, pode ter conflito, e onde tem conflito, haverá necessidade da solução desse conflito por meio do Estado. Então, foi por isso que seguiu essa lógica. Ó. Primeiro, que era a capital do país, depois 2º, depois 3º, 4º, 5º, 6º aqui Pernambuco, né? 7º Ceará, 8ª aqui Pará, que vai pegar isso tudo no primeiro momento. Beleza? Então, a gente nunca cumpriu essa promessa constitucional, de modo que na emenda constitucional 45, conhecida como reforma do judiciário, você imagina se a reforma do judiciário fosse feita hoje, hein? O que ia acontecer, né, com tantas críticas ao judiciário? Né? Iam tentar limitar, né, a atuação de todos os jeitos. Mas o fato é que foi em 2004, em outro contexto, a reforma do judiciário falou o seguinte, olha, não tem como ter um TRT para cada estado, porque isso é muito caro. Isso é muito caro economicamente. De modo que vamos abolir essa regra. Em compensação, né, a própria reforma do judiciário criou a justiça itinerante, que é, naquelas localidades muito distantes das sedes dos juízos, o juiz pode ir até lá. Então, existe lá a vara itinerante, né? Então, a sede em Indianópolis, mas é um município mais distante, vamos colocar uma cidade pequena, 300 quilômetros, você acha que alguém vai ajuizar uma ação em Indianópolis? Não vai. Aí, ao invés das partes se locomoverem, né, 100, 150, 200 pessoas se locomoverem para Indianópolis, o juiz de Indianópolis, que é um só com o seu secretário, vai até lá, aquela localidade, em determinado dia do mês, e faz as audiências trabalhistas. Faz muito mais sentido. Não foi alterada mesmo, Ana, essa regra, tá? Houve uma mudança no artigo específico, e aí houve a criação da justiça itinerante das câmaras regionais para, de alguma forma, manter o acesso à jurisdição. Então, ao invés de eu construir um TRT, né, por estado, eu posso, por exemplo, aqui, olha, eu posso fazer aqui uma turma do TRT aqui nesse estado. Eu posso fazer uma turma do TRT da 10ª região em Palmas. Hoje em dia nem faz nem mais sentido fazer isso, porque com as audiências telepresenciais, com as sessões telepresenciais, o pessoal lá, o próprio CPC permite isso, né? O pessoal de Palmas pode fazer sustentação oral,
para a turma aqui de Brasília, sem precisar se deslocar, sem ter custo, né? Então o acesso à jurisdição está garantido. Beleza? Deixa eu ver o que mais, né? Que o TST sempre é importante, né? A gente entender que o TST é dividido por turmas, tá? Acabei não colocando aqui. As turmas é que julgarão, são 8 turmas, os recursos de revista, fazendo um paralelo, era como se fosse o RESP, né? O RESP do processo civil. E aí, das decisões de turmas, é que poderia se recorrer para as subseções de dissídios individuais. Então, aqui as turmas, elas julgam recurso de revista, né? E, obviamente, os recursos anexos ou correlatos ao de revista, agravo para destrancar recurso de revista, agravo nominado, embargos de declaração, indeção de recursos de revista, mas basicamente são os recursos de revista. Cada turma tem 3 ministros, 24 ministros, portanto, o corregedor fica de fora, vice-presidente e presidente. Beleza? Lembrando também que funciona junto ao TST a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento, né, a ENAMAT, dos magistrados trabalhistas. Tem o objetivo de organizar o concurso nacional, de fazer o curso inicial. Quando você passa no concurso, o pessoal vem para Brasília, fica um mês aqui fazendo curso lá no ENAMAT, né, de todos os assuntos. Tá? E tem o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que tem essa incumbência de fazer a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos de primeiro e segundo grau da Justiça do Trabalho. Então, por exemplo, é o Conselho da Justiça do Trabalho que vai determinar, digamos, vai passar o dinheiro para um TRT funcionar, o orçamento do TRT. Então, é tudo centralizado no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Por exemplo, teletrabalho na Justiça do Trabalho é regulado aí por uma resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Quem pode fazer, em quais circunstâncias, e assim por diante. Matheus, isso também não é uma preocupação tão grande, mas sim, as turmas elas vão julgar o recurso de revista. Né? O recurso de revista é o recurso interposto em face dos acórdãos regionais. É como se fosse um paralelo do recurso do RESP, né, no processo civil. A diferença é que no recurso de revista pode ter matéria constitucional e infraconstitucional. Isso seria para processo trabalho 2, né? Não sei nem se está tendo essa disciplina optativa aí no CEUB, para processo trabalho 2, porque é a fase recursal. Se sobrar tempo no final do semestre, eu vou dar uma aula aí de recursos rápida, só para vocês terem uma noção. É uma aula complementar depois da segunda prova, para quem tiver interesse. Então já fica a dica aí, se tiverem interesse, né? É só me falar que eu posso ministrar essa aula concentrada, tá? Uma aulinha só para vocês terem noção, RO, RR, quais são os pressupostos de admissibilidade, dá para a gente fazer assim. Vamos lá. Talvez a matéria mais importante, vou ter que dar uma corrida aqui, é sobre competência. Né? Eu imagino assim, que vai ser a matéria que vai cair mais questões, tá? Não me compreendam mal. Não significa dizer que vocês não vão estudar, né, as outras matérias. Mas competência foi né, a gente teve 4 aulas de competência, então a gente se debruçou muito sobre competência, e é a matéria mais interessante desse primeiro bimestre, sem sombra de dúvidas. Então, assim, artigo 114, nova redação. Isso vocês precisam saber tudo. Tá? Ações sobre representação sindical. Talvez na prova não vai cair isso, vai cair assim, olha, um sindicato está discutindo a representação de determinada categoria em virtude da impugnação feita ou da não concessão da carta de registro sindical pelo Ministério do Trabalho. Voltou a ser Ministério do Trabalho, né? Graças a Deus voltou a ser Ministério do Trabalho, que tinha caído o status. Enfim, de quem vai dirimir esse tipo de conflito? Talvez olhando só para a representação sindical, vocês não vão saber. Olha lá, os policiais civis, em virtude da reivindicação de aumento dos seus vencimentos, paralisaram e o Ministério Público resolveu suscitar a ilegalidade
desta paralisação, porque está prejudicando a própria comunidade, a própria sociedade. Quem vai dirimir esse conflito? Aí vocês vão olhar aqui, né, para quem não estudou, direito de greve. É da Justiça do Trabalho. Ué, mas policial civil é empregado público ou é servidor estatutário? E se ele for servidor estatutário, a competência é da Justiça do Trabalho? E aí vai errar. É justiça comum. Exato. É justiça comum. Tá? Então, assim, vocês precisam lembrar dos exemplos que foram dados. E está aqui, ó. Quando a gente fala de servidor público, aqui, ó. Opa, cadê o servidor público? Aqui, ó. Não, quando a gente fala de greve, né? Tem também aqui. Ó, greve de servidores seletistas, Justiça do Trabalho. Né? Se estatutário, Justiça Comum. Dos sindicatos é Justiça do Trabalho. Se estatutário, Justiça Comum. Tá vendo como é que você só estudar pela projeção não adianta? A projeção é um roteiro. Mas é que você estuda aqui, será que vocês vão na hora lembrar, pô, aqui está Justiça Estatutária, Justiça Comum? Vocês vão lembrar né, vão ter certeza. Então, esse tipo de coisa a gente realmente precisa dar uma estudada, porque o objetivo é vocês aprenderem, mais uma vez eu reforço isso, tá? Com muita tranquilidade, estudo. E aqui é um roteirozinho, né, que ajuda, facilita, né? Facilita a avaliação. Tá? Então, assim, não estudem só o artigo 114, no sentido de, vou pegar, vou decorar isso aqui. Contribuições de terceiros. É da competência da Justiça do Trabalho? Tá aqui. Contribuições de terceiros, né? Opa. Incompetência da Justiça do Trabalho. A SAT, toda vez que tiver uma súmula, olhem a súmula. Pode cair algo assim, né? O reclamante entrou com uma ação trabalhista requerendo o vínculo empregatício e as demais verbas decorrentes do vínculo empregatício, como 13º, férias, FGTS, aquela coisa toda. A competência para executar as contribuições incidentes sobre os salários já pagos, não sobre os salários objeto da sentença. A competência é de quem? É da Justiça do Trabalho ou não? Aqui a resposta está na súmula. Exato, Ana. Não é da Justiça do Trabalho. A competência das contribuições previdenciárias da Justiça do Trabalho é apenas daquelas parcelas que estão lá na sentença, como condenação na sentença, que foram objeto de condenação de forma inédita na sentença ou objeto do acordo judicial. Então lá, se o juiz chegar bem assim, olha, condena o reclamado na sentença ao pagamento de 13º, aí sim as contribuições sobre 13º, que é salário, né, incidem sobre a competência da Justiça do Trabalho. Agora, dos salários que já foram pagos, a competência não é da Justiça do Trabalho. A gente falou assim exaustivamente sobre isso, dizendo que é um absurdo, né? Mas é a vida como ela é. O mais lógico e eficiente era já dizer, poxa, esse trabalho já está com a mão na massa, já manda recolher tudo. Para o Estado vai ser bom, para o cidadão vai ser bom, porque vai ter os valores considerados na sua aposentadoria, mas não, o sistema é feito para prestigiar quem? O setor econômico é que manda nesse país, vocês têm dúvida disso? O setor econômico é que manda em tudo. Enquanto o setor econômico estiver apoiando X, vai ser X. Quando ele deixar de apoiar X, vai ser Y. Vai vir uma nova solução. Né? Eles controlam tudo. Né? Às vezes a coisa perde um pouco a mão. Mas em termos de legislação trabalhista, a legislação trabalhista é assim, eu repito para os meus alunos, é raso e é uma visão inocente
se imaginar que a legislação trabalhista ela é insensível aos interesses do setor econômico. Como que vai ser insensível se o setor econômico tem uma influência muito grande no Congresso? E é o Congresso que faz as leis trabalhistas. A reforma trabalhista está dentro desse contexto, pessoal. Olha a propaganda que foi feita para a reforma trabalhista passar. É claro que existem resistências, né? Durante muito tempo foi possível fazer uma resistência contra a Previdência, por exemplo, porque, obviamente, isso afeta os servidores, e os servidores também têm uma influência. Mas, a depender do contexto, a influência é maior de um grupo ou de outro. Né? E a gente está num momento em que o setor econômico tem uma influência muito grande. Muito grande. Né? E também não podemos ser inocentes e simplificar. Né? Às vezes, o setor econômico tem gente que é favorável, tem gente que não é. Só pensar na questão da grande imprensa, que faz parte do setor econômico, pode ser contrário, né, a uma situação X, e os empresários ali de um outro setor pode ser contrário. Mas, no geral, né, assim, as coisas são moldadas de acordo com essa situação. Mas não vamos perder tempo, não, que isso é outra situação. Vamos lá. Então, é importante que vocês, né, estudem, né, revisem essa questão, vejam essa decisão. Tem a questão da imunidade, tá, de jurisdição, sempre cai em concurso, o pessoal adora nisso aí. E é uma coisa que, sob perspectiva prática, é tão, assim, pequena, né, porque são poucos os trabalhadores que trabalham para estados estrangeiros aqui no Brasil. E aí a gente tem que fazer aquela diferenciação, imunidade de jurisdição e imunidade de execução. Imunidade de execução, em princípio, não tem distinção de Estado estrangeiro organizacional, até porque a distinção que existe na imunidade de jurisdição é você poder submeter um Estado estrangeiro ou um organismo nacional à jurisdição doméstica do país. E aí, para os Estados estrangeiros, nas questões trabalhistas, não tem imunidade de jurisdição, aqui, porque a contratação é considerada como um ato de gestão e não um ato de império, aquele ato de soberania, né? Mas no caso dos organismos nacionais, aí tem que ler o J416, que diz o seguinte, olha, para os organismos nacionais, via de regra, tem imunidade judicial, eles não vão poder ser submetidos à jurisdição interna do país, porque, via de regra, no tratado internacional que o Brasil aderiu, existe uma cláusula de imunidade judicial. Então, esses trabalhadores do PNUD, OIT, ONU, OMC, OMS, OEA, aquela confusão toda, eles não vão conseguir entrar com uma ação aqui no Brasil, porque o Brasil não pode submeter esses organismos nacionais à sua jurisdição doméstica. Tá? No caso dos Estados estrangeiros, não. O empregado lá da embaixada, né, que não seja diplomata de carreira, né, mas um jardineiro, um motorista, uma copeira, um garçom, né, o pessoal lá da datilografia, brasileiro que é contratado, pode ser até estrangeiro, não precisa nem ser nacional, né, um cidadão daquele Estado estrangeiro pode, né, a embaixada, por exemplo, britânica, pode contratar alguém da Itália, isso não interfere, como pode contratar um brasileiro, mas aí sim, esse empregado vai poder ajuizar uma ação contra esse Estado estrangeiro, só que aí na hora de executar, como é que a gente faz? Se os bens da embaixada não podem ser penhorados. Esse que é o grande problema. Você tem a sentença dizendo, olha, condeno, né, a República Federativa da Alemanha ao pagamento de horas extras, FGTS, 13º, papapá. E aí como é que se executa isso? Você pode até iniciar o processo de execução, olha, Alemanha, você tem que pagar esses valores aqui. Aí o embaixador olha para aquilo dali e fala, pago ou não pago? Se não pagar, como é que você vai executar? Como é que o Estado brasileiro vai constranger, vai obrigar a Alemanha a pagar? Não tem como, porque existe essa, entre aspas, imunidade de execução, porque o oficial de justiça do Brasil não vai poder entrar lá na embaixada americana e vai, ó, pego todos esses computadores, penhoro, os bens da embaixada são impenhoráveis. Beleza? Alguém levantou a mão ou não? Oi, professor, eu tinha levantado porque a Carline perguntou se as contribuições de terceiro dependem do regime jurídico, e eu ia responder que não para ela, mas eu fiquei meio assim, porque acho que é a regra já, né, não ser da Justiça do Trabalho. Independentemente disso, para não confundir,
No caso porque as contribuições de terceiro, SESC, SENAI, essas coisas são para o empregado, mas independentemente disso, né, elas não são consideradas contribuições previdenciárias para a Seguridade Social, é para outra finalidade, portanto, a Justiça do Trabalho não tem competência. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Questão de competência territorial, eu acho que é bastante importante, né? Lembrando que o artigo 651 estabelece como regra geral que a competência territorial é o local da prestação de serviço. Onde o serviço foi prestado, há competência. Então, por exemplo, eu presto serviço aqui em Brasília. Em tese, eu tenho que ajuizar a ação em uma das varas de Brasília. Eu não vou ajuizar a ação no Rio de Janeiro, em Manaus, porque eu estou residindo lá agora. Tem que ser o local em que eu prestei serviço. Professor, e se eu presto serviço, eu esqueci de dar esse exemplo aí, porque na legislação não está assim também tão especificado. Se eu presto serviço em Brasília, mas eu fiz uma reunião no Rio de Janeiro, eu posso? Não, aí não, né? É algo que é completamente efêmero e transitório e é uma situação muito específica, não faz muito sentido, só porque você fez uma reunião durante 5 anos no Rio de Janeiro, é o local em que você presta atualmente o serviço. Ah, mas se eu presto em Brasília, mas fui transferido durante 6 meses para o Rio de Janeiro. Aí beleza, aí você pode escolher o local em que você vai prestar o serviço. E se eu fui contratado em Brasília para prestar serviços no Rio de Janeiro? Aí entra a interpretação mais abrangente do parágrafo 3º, que é a atual, para favorecer o acesso à jurisdição. Pelo entendimento atual majoritário do TST, se eu fui contratado no local para prestar serviço em outro, eu posso escolher qualquer um dos dois. Porque você imagina, né, aquela hipótese, né, que é muito comum no meio rural. Chega o fazendeiro lá em trabalho escravo, então é comunismo. Chega lá o fazendeiro, fala para o seu capataz, fala, ó, vai lá naquela cidade lá, 300 quilômetros de distância, e contrata ali uns 20 trabalhadores para mim. E traz eles para cá. Aí eles pegam lá um transporte, vai todo mundo para lá. Aí o empregador, que é malandro, já chega e fala o seguinte, olha, esse transporte vocês vão ter que pagar e eu vou descontar do seu salário. E aí a dívida só vai aumentando, daqui a pouco eles estão trabalhando por dívida. É servidão por dívida, né? Eles contraindo tanta dívida e na fazenda, tudo que eles tiverem que comprar, vão ter que comprar na mão do empregador, que coloca lá uma pasta de dente a R$30. Então os caras não estão ganhando nada, eles estão sobrevivendo, vivendo, né? Sendo alimentados precariamente, possivelmente as condições são péssimas na fazenda, e tudo que eles ganham é para pagar essas dívidas que foram contraídas. Isso é uma forma, né, de escravidão. Aí quando eles resolvem fugir, sei lá que situação que possa ocorrer, tal, aí normalmente eles retornam para de onde eles vieram. Lá para aquela cidadezinha 300. Imagina se eles tiverem que ajuizar uma ação lá no local da prestação de serviço. Eles não vão ajuizar. Então, por isso que a ideia aqui da competência territorial é muito pautada na proteção, né? Do acesso à jurisdição. Para ter paridade de armas. Então, aí o empregado vai poder, pode ser no local da prestação de serviço, que o empregador tem acesso, e no local da contratação, porque se foi contratado lá, presumidamente, o empregador também tem acesso. Por algum motivo, ele teve acesso lá, tanto é que contratou a pessoa naquela localidade. Professor, e se ele foi contratado na cidade A, para trabalhar na cidade B, depois de 1 ano ele foi para a cidade C, depois de 1 ano foi para a cidade D, qualquer uma das 4 cidades. Este é o entendimento atual, que favorece o acesso à jurisdição. O TST, eu não gosto de falar o TST, né? Algumas decisões do TST têm ampliado muito este entendimento, inclusive decidindo de maneira contrária ao artigo 651, quando se percebe que não há prejuízo do empregador em se defender. Que é o caso típico em que a ação é ajuizada numa localidade, que não é a da contratação, tampouco é o do local da prestação de serviço, portanto, está fora, né, da regra estabelecida no artigo 651, mas o empregador pode se defender nela. Geralmente, empresas, né, de âmbito nacional. Vamos pensar no Banco do Brasil. O empregado foi contratado em Fortaleza. Para prestar serviço, prestou a vida inteira serviço em Fortaleza.
Quando se aposentou, mudou de cidade, né? E veio para a aprazível, né, e vistosa Brasília. Trocou aquele mar maravilhoso pelo Lago Paranoá. E ele ajuiza a ação em Brasília. Provavelmente o Banco do Brasil, para dificultar a vida daquele empregado, vai apresentar uma exceção de incompetência territorial. E vai dizer o seguinte, opa, se ele foi contratado lá e prestou serviços lá, em Fortaleza só pode ajuizar a ação em Fortaleza. Segundo o artigo 651. O Banco do Brasil está correto? Está. Mas algumas decisões do TST, não posso nesse exato momento dizer que todas, né? Atualmente, eu não tenho esse dado, se consolidou essa jurisprudência, mas me parece que é uma jurisprudência razoável, diz o seguinte, olha, de fato, o artigo 651 determinaria o ajuizamento da ação lá em Fortaleza. Mas nesse caso específico, o ajuizamento da ação em Brasília não prejudica o Banco do Brasil, cuja sede é em Brasília. Então, por que não aceitar, em nome do princípio de acesso à jurisdição, a tramitação do feito em Brasília? Então, aqui, ó, olha a decisão aqui que eu te falei, ó, são todas essas, tá? Você vê aqui que tem uma de 2014, mais ou menos, a mesma época. Né? A decisão não é de 2014, né? Na verdade, a decisão deve ter sido depois, mas o processo, conflito de competência foi 2014, entendendo sentido contrário. Então, excepcionalmente, o TST tem admitido o ajuizamento no foro do domicílio do autor, quando isso não importa em prejuízo ao empregador, empresa que presta serviço em diversas localidades. Tá? Inclusive no foro do empregador, tem que ser no foro, né, para fazer sentido. Beleza? Seguindo. Questão de partes, o que eu acho relevante aqui para vocês darem uma olhada? Eu acho que essa súmula é importante, né, da capacidade postulatória, que é uma limitação ao artigo 791, né? O artigo 791 diz que as partes poderão reclamar pessoalmente até o final. Aí vem o entendimento jurisprudencial do Supremo, seguido pelo TST, dizendo, aqui não, neguinho, aqui é só com advogado. Para, eles colocam a razão de que enfim, seria ali o procedimento no Supremo, um procedimento muito específico, mas, sinceramente, esta restrição não me parece que seja muito, muito adequada. Mesma coisa em relação ao TST, o TST acabou seguindo, tá? Então, essa súmula 42725 parece ser relevante nesse particular, que fala sobre o jus postulante. Talvez alguma questão relacionada às capacidades, né? Quando que tem a capacidade plena, quando que se precisa de representação, né? Para os menores de 16 anos, a assistência para os maiores de 16 até 18 anos. Ver se tem mais alguma coisa. Acho que é mais importante é isso mesmo. E atos de terceiros assim, também é bem tranquilo, né? Lembrando que agora a gente está no PJE, então todas aquelas disposições antigas que foram pensadas para documentos escritos, manuais, não é que não se aplicam, podem se aplicar, até porque o documento escrito pode ser digitalizado pelo PJE, mas às vezes não fazem tanto sentido e não são aplicáveis, porque normalmente o PJE ele é eletrônico, né, e digitalizado. Deixa eu ver. Prazo. Contagem de dia útil, isso é importante saber, que é a mesma regra do processo civil. Exclusão do dia de notificação e inclusão do dia de vencimento, lembrando que o dies a quo é quando houve a ciência do fato, né, do ato. O início da contagem é do dia útil subsequente, e o dies ad quem é o último dia de prazo que é incluído. E aí, assim, se for notificado, né, se essa notificação aqui, a ciência, for no sábado,
é como se ela tivesse ocorrido no primeiro dia útil subsequente, via de regra segunda, e o início da contagem, né, o dia 1 do prazo, é ainda no dia subsequente, que seria na terça. Essa notificação no sábado, ela não é considerada feita no sábado, ela vai ser considerada feita no primeiro dia útil subsequente. No que se refere à interrupção e suspensão, lembrando que, para os tribunais superiores, existem as férias dos ministros, então, os prazos ficam suspensos, né? Eles interrompem a contagem e só voltam a contar de quando parou depois do dia 31, dia 1º do 2, se for dia útil. Agora, aqui para todos os órgãos, todas as unidades, existe o recesso forense para todo mundo, primeiro, segundo, terceiro grau, que é de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Alguém, Ana Luísa, por favor. Professor, no caso de ser notificado no sábado, eu posso dizer que o início do prazo é segunda, mas se conta na terça? Ou tanto o início quanto a contagem é na terça? Então, aí que tá, depende se você for falar início do prazo ou início da contagem. Eu para não confundir, eu gosto de falar início da contagem, quando começa a contar o dia 1. Aí é terça, né? Terça. Porque o início do prazo, alguns autores colocam como o dias a quo, que é o início quando você tem conhecimento do fato. Entendeu? Eu gosto de falar início da contagem, porque aí fica muito claro. Vejam que eu nem coloquei aqui início do prazo, coloquei início da contagem, que é quando começa o dia 1, né? Que é o primeiro dia útil subsequente ao conhecimento do fato. Como o conhecimento do fato deu-se no sábado, e o sábado não é considerado dia útil para fins de prazo processual, porque não tem expediente forense, acho que o TST foi bem amigável com os advogados, né? No sábado a pessoa está descansando, né? Não tem nem cabeça para isso, então vamos considerar que a notificação ocorreu no primeiro dia útil, que é segunda-feira, tá? E aí o início da contagem terça. Sim, vai cair nulidade, sim. A gente vai entrar nela daqui a pouco. Carline, acho que é Carline. Então, professor, sobre o prazo também, vamos supor, se a pessoa tomou ciência numa quinta-feira... Não, peraí, ai meu Deus, sumiu aqui meu raciocínio, professor. Eu ia colocar assim, se pulava sexta-feira, se fosse feriado... Tá bom. Nossa, sumiu meu desculpa, professor. Nada, eu te entendi. Ela tomou ciência aqui, ó. Quando tem feriado e o outro dia não é feriado, aí entra sábado e domingo. Vamos lá, ela recebeu uma comunicação postal na quinta. Só que sexta é feriado. Bem, o início da contagem é no primeiro dia útil subsequente à ciência. Se a ciência foi na quinta, primeiro dia útil subsequente será, se sexta for feriado, será na segunda. Então, o início da contagem é na segunda. Beleza? Lembrei aqui, professor, um exemplo. Ela tomou ciência na quarta-feira e quinta-feira é feriado, só que sexta não é. Então, o dia subsequente se iniciará na sexta-feira, não é isso? Perfeito. E aí, agora... pula sábado e domingo. Sim. E continua na segunda-feira e diante. Perfeito. Porque a gente confunde um pouquinho com os prazos processuais penal, né? Porque dá uma mistura aqui na cabeça, mas eu entendi. Mas é isso que você falou mesmo. A contagem agora é sempre dia útil, então não tem erro. Se você lembrar só da regra, ó, a contagem é dia útil. Então não pode iniciar em dia que não é útil. E não pode terminar em dia que não é útil. Então, se vier sábado e domingo também, você vai pular. A regra principal é a contagem em dia útil, tanto para o início como para o final, como no curso da contagem. Outra coisa, professor, rapidinho, 5 dias, né, para contestar? Então, isso a gente ainda não falou. Assim, falou, mas não deu, né? Eu vi um negócio de 5 dias, agora eu não estou lembrada. Quando eu falei prazo em quádruplo, né? Mas assim, a gente vai ter uma aula específica de resposta do réu, aí vai ficar mais claro para vocês. Mas o prazo mínimo é de 5 dias entre a citação e a realização da audiência. Pode ser que seja mais, não tem problema, mas é o mínimo. Mas não vamos confundir, não.
Depois a gente vê. Vocês precisam gravar que o prazo da Fazenda Pública para contestar é em quadro. Aí os outros é prazo normal, 5 dias. É isso. Ok, obrigada, professor. Simone. Professor, eu entendi bem esse exemplo, até que a Carline colocou, que teve ciência na quinta-feira, sexta, feriado, primeiro dia útil subsequente será segunda, tranquilo. Agora, eu não entendi, então, aquele outro exemplo, que a pessoa soube no sábado e o início é na terça, por que não é na segunda? Não entendi. Porque o TST, isso é jurisprudência, tá? O TST vai entender que a notificação não ocorreu no sábado. A notificação foi no sábado. Mas o TST, ele fala assim, pô, no sábado ele está descansando e tal, eu vou considerar que a notificação foi na segunda. A ciência sobre o ato foi na segunda. Portanto, se foi na segunda, no primeiro dia útil, a contagem vai ser no primeiro dia útil da ciência que foi considerada na segunda, portanto, na terça. Entendeu? Entendi agora, obrigada. Nada. Mais alguém? E aqui, falando rapidamente das nulidades, pessoal, assim, a gente sabe que tem algumas irregularidades, que sem muitos efeitos, que às vezes a inobservância em relação a alguma regra específica que não vai gerar qualquer tipo de efeito processual específico, até por força do princípio da instrumentalidade. Né? Quer dizer, não foi feito da forma como deveria ter sido, mas atingiu o objetivo, o juiz adota lá o princípio da instrumentalidade e aceita, né, daquela maneira, digamos assim. Existem nulidades relativas que ali envolve um interesse privado e que, se não forem arguídas, elas também vão ser superadas. É o caso típico, talvez, da exceção de incompetência territorial. Se não houver arguição pelo reclamado, considerado recipiente, aquela localidade que era incompetente passa a ser competente, porque ali não há uma nulidade absoluta. E temos aquelas absolutas que aí sim precisa da arguição da parte interessada, o juiz não pode colher de ofício, envolve interesse público, né, e acaba que ela realmente gera uma nulidade muito grave a ponto, né, de comprometer o processo. Isso não há nada de novidade em relação ao que a gente conhece do processo civil. Em relação a esses princípios, é só uma forma mais fácil da gente entender como que isso se opera no processo de trabalho. E aí, assim, eu peço que vocês revejam, né, até em virtude da adiantada da hora, revejam esses dispositivos que estão sendo citados, e também, se quiserem, tem a aula específica lá no YouTube, né, do semestre passado, que aí pode complementar aí a compreensão de vocês. Mas o que é relevante aqui, me parece relevante, num primeiro momento, já que é algo de mais específico do processo de trabalho, embora isso também ocorra no processo civil. Primeiro, o princípio da transcendência, né? Para que a gente acolha uma nulidade, precisa haver prejuízo. Né? Se por acaso não houve prejuízo, a gente não vai acolher essa nulidade. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que estamos em audiência e o advogado reclamante pretende fazer pretende ouvir uma segunda testemunha. Aí o juiz está com horário corrido, sei lá o motivo, né? E diz que, não, doutor, não há necessidade de ouvir, não, a primeira testemunha foi suficiente, tal. O reclamante insiste. Excelência, segundo a legislação, eu tenho direito a ouvir 3 testemunhas no rito ordinário, 2 no rito sumaríssimo. Eu sei, doutor, mas não é... Né? Aqui essa testemunha já foi suficiente. Primeiro, indefere a testemunha. Qual que é o procedimento do advogado do reclamante? Excelência, registra meus protestos. O que são esses protestos? É um recurso? Não. Os protestos é só para não deixar precluir aquela nulidade. Porque, segundo o artigo 795, as nulidades devem ser arguídas no primeiro momento que a parte tiver que falar nos autos. Então, com os protestos, é só uma forma de se registrar que o advogado reclamante, portanto, o próprio reclamante,
não concordou com aquele indeferimento daquela prova e pretende futuramente discutir aquilo em juízo, se for o caso. Tá bom. Aí o juiz escuta lá as três testemunhas do reclamado. Pode acontecer. E aí vai julgar. Só que na hora dele julgar, ele julga tudo favorável ao reclamante. Ele escutou as três testemunhas do reclamado, porque o reclamante provou o que ele queria. O reclamado não. Não provou. Por isso que ele acabou escutando mais. Aí o juiz chega e diz assim, olha, defira as horas extras, tá, conforme pedido lá pelo reclamante. Eu pergunto para vocês, o indeferimento daquela testemunha pelo juiz, testemunha rolada pelo reclamante, prejudicou o reclamante na prática? Não. Porque a pretensão foi acolhida integralmente. A pretensão do reclamante. Então, o reclamante vai interpor um recurso ordinário, arguindo nulidade, né, por receio, não, vou interpor aqui, porque vai que... O que o TRT vai fazer? Opa! Nesse caso específico, não houve prejuízo. Porque, a despeito de ter sido indeferido, a pretensão foi acolhida justamente porque foi provado. Então, o juiz não indeferiu. Na verdade, assim, dito de outra forma, o juiz não indeferiu de forma inadequada. Ele indeferiu porque ele tinha certeza de que o reclamante já tinha provado o fato. Entendeu? Então, no caso das nulidades trabalhistas, somente isso também ocorre no processo civil, tá? Tem um dispositivo específico CPC. Somente será acolhida a nulidade quando houver prejuízo à parte que o acolhe. Aí a questão do interesse aqui, né, do princípio do interesse, é basicamente dizer que a parte que causou a nulidade não pode se valer daquela nulidade, não pode ser beneficiada por aquela nulidade. Se por acaso eu cometi uma nulidade por algum motivo, né, o processo não vai ser declarado nulo para favorecer essa parte que causou a nulidade. É basicamente isso, o princípio do interesse. Né? Portanto, quem arrua a nulidade, em princípio, tem que ser aquele que está sendo prejudicado por aquele ato, né, inadequado. E o princípio da causalidade é basicamente o seguinte, né? Declarada a nulidade, ela, em tese, né, ela deve ser declarada e deve comprometer os atos que foram praticados a partir da nulidade ocorrida. Enquanto não houver nulidade, aqueles atos já praticados, né, em princípio, devem ser referendados. Caso típico de uma nulidade. Vamos supor que o TRT ele não fundamente bem a decisão. A decisão é desfundamentada, porque nem todos os pontos abrangidos pelas partes foram enfrentados. Aí vem lá, o TST diz, olha, esse acordo é nulo, por negativa de prestação judicional. Não foi enfrentado esse ponto, que foi trazido pela parte, a parte interpôs embargos declaratórios, e mesmo assim, o acórdão restou nulo. O TRT restou silente. Se recusou a enfrentar a questão. Eu pergunto para vocês, essa nulidade vai contaminar todo o processo, inclusive o de primeiro grau? Não. Vai contaminar a partir do ato nulo, que foi o acórdão do TRT. A partir dali, o processo é nulo, em tese, né? E o TRT vai precisar dar uma nova decisão enfrentando aquela questão. Agora, a sentença do juiz, a audiência de instrução, essas coisas, isso vai ser referendada e não vai ser declarada nula. Tá? Então, tem que ter uma nulidade, ela tem que se basear na causa da nulidade para que ela seja efetivamente declarada. Gente, é isso. Pergunto se tem mais alguma pergunta. Se tem alguma dúvida, tá? Estudem direitinho, revejam esses dispositivos. Na hora da prova, façam com calma, sem pressa, porque às vezes a coisa parece assim, a gente dá uma resposta imediata, tipo aquela da representação sindical, né? E o conhecimento cobrado não está ali só para ver se vocês conseguem detectar no artigo 114 alguma coisa. Né? É vocês irem um pouco mais além do que está ali na literalidade do 114. Pois não, Simone?
Professor, deixa eu só lhe perguntar, o senhor dá quanto tempo para fazer a prova? É só 1h40 ou dá um pouquinho mais? Não, 1h40. E é suficiente, tá, Simone? É bem tranquilo. Então tá. Não, é porque tem alguns professores que dão 2 horas, postam um pouquinho antes, por isso que eu estou perguntando. Tá, é no horário da prova mesmo, aí depois, até nas instruções, eu vou passar as instruções, vai ficar bem claro, direitinho, até quando vocês podem postar. Tá bom, obrigada, viu? Pode mandar por e-mail não, por WhatsApp, né? Todo mundo tem meu telefone, fica mais fácil. Ou lá no grupo, fica mais fácil. Tá? Fica mais fácil de se mandar lá no Google Classroom, porque aí eu já respondo para todo mundo, se tiver alguma dúvida. Beleza? Eu vi que tiveram algumas perguntas que me passaram batida aqui. Se alguém tiver e quiser fazer por áudio, né, o que não ficou respondido, que ainda for interessante. Beleza, então, gente. Bons estudos, bom final de semana e boa sorte a todos, tá? Contem comigo aí no meio da semana se tiverem alguma dúvida. Vou interromper a nossa gravação e vou tentar colocar já todas hoje. Grande abraço.